8h27, vamos às ruas de Porto Alegre. Matheus Ferraz, a boa notícia do dia é que não foi confirmada a manifestação dos rodoviários e os ônibus circulam normalmente pela capital gaúcha. Bom dia. Bom dia, Stout, bom dia a todos. E nós fomos até as garagens já no final da madrugada para acompanhar essa situação. A expectativa já era essa, que os ônibus voltassem a circular normalmente, e isso acabou se confirmando. Os rodoviários, eles suspenderam a paralisação que foi iniciada na sexta-feira nas empresas Viação, Teresópolis, Cavalhada e Trevo. Essa suspensão da paralisação ocorreu depois que eles tiveram uma reunião com o superintendente regional do Trabalho e Emprego, o Flávio Zacher, na sexta-feira. O superintendente se comprometeu em convocar as empresas hoje para tratar de assuntos envolvendo os descontos relativos aos dias de greve. Isso porque o mérito da ação trabalhista que gerou o final da greve, ele ainda não foi julgado. Há apenas a decisão liminar. Esse julgamento deve ocorrer na primeira quinzena de abril e aí sim deve ser decidido se a greve foi ilegal ou regular. Se foi de fato ilegal, os descontos estariam explicados. Se não for considerada ilegal, os descontos daí seriam devolvidos aos trabalhadores e outras formas de desconto seriam adotadas, como, por exemplo, o desconto do banco de horas, já que todos os motoristas e cobradores têm horas a mais trabalhadas que vão para esse banco. Nesse momento, a circulação é normal, também não há movimentação em frente às garagens dos ônibus, mas no início da manhã, rodoviários e sindicalistas fizeram panfletagem, distribuíram panfletos com as principais reivindicações da categoria e também conversaram com os trabalhadores que estavam chegando. Há um outro temor dos rodoviários com a nova licitação, que será lançada ainda este ano, que é sobre demissões. Por isso eles também foram até as garagens para pedir que toda a categoria vá hoje à noite no ginásio Tesourinha para participar da audiência pública. Então, apenas reafirmando, circulação normal dos ônibus em Porto Alegre hoje, não há previsão de novas paralisações e nós seguimos circulando no trânsito de Porto Alegre. Encontrando qualquer problema nessa circulação, nós voltaremos, mas de novo, Juiz Salt, a circulação é normal. Tá certo. Muito obrigada. E agora nós conversamos com o superintendente do Ministério do Trabalho, Flávio Zacher. Bom dia, Flávio Zacher. Bom dia, Rosane. Bom dia, Stout. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom, foi a sua intervenção que garantiu os relatos que nós temos hoje, de que o transporte coletivo neste momento está funcionando normalmente. Agora, que medidas o senhor pode tomar para garantir que esse clima, esta situação continue? Porque há uma divergência em relação ao desconto ou não dos dias parados naquele período em que a greve foi considerada ilegal. Rosane, só para posicionar a nossa atuação dentro desse processo. Até agora o Ministério do Trabalho não tinha sido convocado, não tinha sido chamado para tratar em nenhum momento desse assunto remuneração e greve dos rodoviários em Porto Alegre. Houve um pulo dessa instância de mediação com o Ministério do Trabalho e foram direto para a Justiça, o que é legítimo. Porém, a Justiça trabalha num ritmo diferente do ritmo político que trabalha o Ministério do Trabalho. Então, nós conversamos bastante com o comando de greve na sexta-feira, uma conversa muito franca, muito aberta, colocando os pontos pós e contras da greve que eles fizeram, colocando todo o transtorno que foi criado para a comunidade porto-alegrense e da região metropolitana toda. Mas acontece que os rodoviários têm alguns assuntos que ficaram pendentes dessa greve que, no nosso entendimento, são pertinentes e precisam ser discutidos com muita clareza e muita calma com os empresários. Por isso, eu vou chamá-los hoje, a partir de hoje, lá na Superintendência Regional do Trabalho, pedindo esclarecimento desses pontos que foram levantados que ainda estão em dúvida, que são principalmente a questão dos pontos de desconto dos dias parados, e vou sugerir para eles que a gente tente chegar a um consenso, independente da decisão judicial, que o trabalhador, aquele que fez greve, que fez por opção ou que foi impedido de trabalhar pelos piquetes, não seja prejudicado por essa situação. Porque os contra-cheques que me mostraram, e isso eu tenho que ainda comprovar se aqueles contra-cheques são realmente os contra-cheques que foram recebidos pelas pessoas, dá um desconto muito alto. E nós sabemos que um salário que não é um salário
muito alto que os trabalhadores ganham no setor rodoviário, com desconto daquele tamanho dos dias parados, houve um prejuízo muito grande nos rendimentos do mês passado. Na sua avaliação, superintendente do Ministério do Trabalho, Flávio Zacher, os dias em que os trabalhadores estiveram parados não devem ser descontados ou deveriam ser descontados em parcelas para que não ficasse tão pesado no contra-cheque do trabalhador? O que ficou claro para mim, e existe uma ata da Justiça, de uma audiência que teve na Justiça, de um acordo que acabou não sendo cumprido na íntegra, porque perderam as decisões, não foram todas elas aprovadas na Assembleia que teve na época a categoria. O que ficou claro para mim no momento é, olhando pela imprensa, não tive acesso aos autos ainda, e isso é uma coisa que eu quero ter junto com os advogados da empresa e junto com os advogados do comando de greve, é saber se aquele acordo de desconto do banco de horas estaria válido. Se aquele acordo que foi feito de desconto dos dias parados no banco de horas está válido, não tem por que descontar numericamente no contra-cheque dos trabalhadores. Aí parece um contrassenso. Você vai trocar pelo banco de horas e aquilo é um recurso, é um ativo do trabalhador, por que nós vamos descontar aquilo e ficar ainda com uma conta a ver em banco de horas no futuro próximo? Me parece um pouco de contrassenso e isso traz um prejuízo muito grande para os trabalhadores. Tá certo. Muito obrigada, Flávio Zacher, superintendente do Ministério do Trabalho. Um bom dia e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Em discussão também, Rosane, se o desconto poderia ser feito agora ou não. Os rodoviários entendem que não, aguardando o julgamento do mérito, da legalidade ou não da greve, na Justiça do Trabalho, no TRT aqui em Porto Alegre. E as empresas dizem não, nós temos uma decisão já liminar, entendemos que vamos vencer depois no mérito também a ilegalidade da greve, estamos fazendo o desconto parcelado, 2 dias distribuídos em cada um dos meses, e por isso fizemos o desconto. Se perdermos depois, vamos devolver esses valores. Então são posições diferentes no entendimento se o desconto deveria ser feito agora ou não, e por isso o impasse da semana passada, um impasse que ainda não está resolvido, mas por enquanto uma trégua nessa negociação que será mediada pela Superintendência do Trabalho, do Ministério do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul.